Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo eu tenho aqui a liturgia referente ao dia 6 de outubro de 2025, segunda-feira, 27ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço no pescoço. No rito temos a missa à escolha. Pode ser a missa em memória a São Bruno, presbítero, memória facultativa cor branca, ou Santa Faustina Kowalska, virgem, memória facultativa cor branca também. Olha, eu estou com esse lenço no pescoço para simbolizar a cor da missa comum, né? Porque se for a missa em memória, será cor branca. Eu sou animador e leitor litúrgico em Colatina, no município que se localiza no noroeste do Espírito Santo. Primeira leitura da profecia de Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 2, e vamos também a outro, deixa eu ver, 1 e 11. É uma leitura um pouco longa, mas vale a pena você ouvir. Vamos lá então? Versículo 1, capítulo 1, até o capítulo 2, versículos 1 e 11. Então, estava meio complicado aqui, mas é isso mesmo. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1 e versículo 11. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe que sua perversidade subiu à minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia o sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: Como tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram a Jonas: Explica-nos, por culpa de quem nos acontece essa desgraça? Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: Que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: Pegai em mim e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que, por minha culpa, se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra,
mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no no mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas. E ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, que foi retirado do próprio livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e 8. Refrão 7C. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Repitamos. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Do fundo do abismo, do ventre do peixe, Jonas rezou ao Senhor, o Senhor Deus, a seguinte oração: retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Na minha angústia clamei por socorro, pedi vossa ajuda do mundo dos mortos e vós me atendeste. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Senhor, me lançastes no seio dos mares. Cercou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Então eu pensei, eu fui afastado para longe de vós, nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós, a minha oração. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. Repitamos. Retirastes do sepulcro minha vida, ó Senhor. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros os ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho
nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão desse texto, que é muito interessante, não é? Eu acho que nós já ouvimos esse texto algumas vezes, mas a cada momento temos uma reflexão que é diferente. As reflexões são de cada um, né? Vamos lá. Tem, logicamente, o centro da mensagem, mas há outras reflexões paralelas. Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Temos uma reflexão aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Um especialista em lei quer pôr Jesus à prova com sua pergunta. Pôr à prova aqui pode significar 2 coisas. Primeiro, apanhar Jesus na resposta. Segunda, ganhá-lo para a classe rica. A pergunta é sobre a vida eterna. Os que não querem se comprometer com o irmão necessitado falam habitualmente da vida eterna. Jesus o puxa para a realidade desta vida. E ao contar a parábola do bom samaritano, força o especialista em lei a dar a resposta justa. O próximo do homem machucado é quem o acode, usando de misericórdia. Não faz nenhuma pergunta, entra logo em ação. Não se deixa paralisar por nenhum tipo de preconceito ou obstáculo. Nacionalidade, religião, ocupações urgentes. Jesus não teve muito trabalho com o doutor da lei e foi direto ao ponto. Vá e faça você também a mesma coisa. Outra reflexão está no livro Palavra e Vida. É uma reflexão também interessante sobre Lucas 10, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. É certo que quando se afastou de Jesus, o escriba pensou que lhe ficava bem deixar-se estar onde ninguém o chamava. Saiu-lhe ao encontro o próprio Jesus e colocou-o num beco sem saída, no qual se viu obrigado a dizer o que não queria. Um escriba louvando a maneira de se comportar de um samaritano. Isso nunca se viu. Os samaritanos eram desprezados e odiados pelos judeus. E a Jesus havia ocorrido colocar-lhe como exemplo exatamente o samaritano. Que vergonha! O importante é tornar-se próximo dos necessitados. E até o samaritano pode ser nosso modelo, conforme está na parábola. Mais uma reflexão do livro Igreja em Oração, sobre Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O mestre da lei inicia um diálogo com Jesus com o intuito de tentá-lo. É isso que quer o escriba. Jesus não responde diretamente, mas lhe devolve a pergunta: qual o caminho que leva à vida apontado pela lei? O mestre da lei agora, como um aprendiz, responde ao mestre Jesus: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe diz: faze isso e viverás. Mas quem é o meu próximo? E Jesus conta-lhe a parábola do samaritano e pergunta-lhe quem foi o próximo do homem encontrado semi-morto. A resposta é clara: o que usou de misericórdia. Jesus novamente lhe remete à prática. Vai e faze a mesma coisa. Assim, aprendemos: primeiro, Jesus é o mestre e o próprio samaritano misericordioso. Segundo, o amor a Deus se expressa no amor ao próximo. Terceiro, amor e misericórdia são sinônimos.
Quarto, misericórdia não é mero sentimento, mas algo concreto. Quinto, para receber a herança eterna, a condição é o amor misericordioso, cuidadoso e generoso para com o outro, seja quem for o outro. Na parábola não é declarada a identidade do homem encontrado na estrada. Trata-se de um ser humano, em situação de necessidade, atendido por misericórdia por um outro humano. Então, esta a reflexão última para vocês. E agora eu passo para os santos do dia. Olha, Santa Faustina Kowalska, em uns escritos da igreja, eu vi que é comemorado no dia 5 de outubro, outros no dia 6 de outubro. Então, hoje é dia 6, vamos falar dela de novo. Já falei no dia 5, vamos falar de novo. Santa do dia 6 de outubro, Santa Faustina Kowalska, virgem religiosa, que morreu em 1938. Faustina teve uma intensa vida mística, marcada por revelações sobre a misericórdia divina. De acordo com o site do Vaticano, a denominada apóstola da Divina Misericórdia nasceu em 1905 na aldeia polonesa de Glogowiec. Seus pais, Mariana e Stanislav Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda. Foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos sentiu-se chamada para a vida religiosa, porém, não tendo autorização dos pais, nada pôde fazer. Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola depois de 3 anos para trabalhar como doméstica na casa de famílias ricas, a fim de manter a si e a sua família. Aos 20 anos foi animada por uma visão de Cristo sofredor que lhe disse: até quando terei que suportar? Até quando você vai me enganar? No dia 10 de agosto de 1925, entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. Por mais de 10 anos percorreu conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim e na portaria. Recebeu abundantes graças do Senhor, entre as quais estigmas, sinais visíveis mais evidentes, e numerosas revelações e visões que, a pedido de seus confessores, anotou no diário, traduzido em várias línguas. Faustina morreu com apenas 33 anos de idade em 5 de outubro de 1938 em Cracóvia, acometida por tuberculose. Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou no seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca, com uma mão abençoava e com outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada antes de tudo na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem jamais perecerá, porque eu mesmo a protegerei com minha glória. A imagem foi logo pintada e teve grande propagação com as outras formas de culto à Divina Misericórdia. A festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo depois da Páscoa, a reza do terço da Divina Misericórdia, a oração da hora da misericórdia às 15 horas. A devoção a Jesus misericordioso. Então vamos lá, mais alguma explicação sobre isso. A devoção a Jesus misericordioso difundiu-se de uma forma rápida na Polônia, logo após o falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60, o então arcebispo de Cracóvia, Dom Karol Wojtyła, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina, e ao tornar-se Papa, João Paulo II presidiu a sua beatificação em 18 de abril de 1993 e a canonização em 30 de abril do ano 2000. Santa Faustina, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 6 de outubro, São Bruno, presbítero e monge. Morreu em 1101. Nascido na Alemanha, fundador da Ordem dos Cartuchos, foi mestre de teologia
em Reims, onde teve por alunos Santo Hugo de Grenoble, olha, um grande santo, e o futuro Papa Urbano II, do qual foi conselheiro. De acordo com o site rs21.com.br da TV Rede Século XXI, educado na Alemanha, nasceu em Colônia, Bruno atuou na França e na Itália. Nomeado chanceler da Diocese de Reims, denunciou o próprio bispo Manassés por simonia. Teve de refugiar-se em Colônia até o bispo ser deposto pelo Concílio de Lyon. Depois voltou para a França e permaneceu sob a direção de São Roberto no ermo de Solesmes. Mais tarde procurou um lugar mais solitário para erigir seu mosteiro. Recebeu-o como doação do bispo de Grenoble, Santo Hugo, um vale solitário chamado Cartucha, nos Alpes do Delfinado. Em 1078, nasceu a primeira cartucha, que mais tarde passou a ser chamada de Grande Chartres, ou Cartres, casa mãe dos cartuchos. Os monges alternavam a recitação do ofício com os trabalhos manuais. Era o lugar ideal com que Bruno sempre havia sonhado, mas nele ficou por pouco tempo. Um de seus discípulos, tornado Papa com o nome de Urbano II, chamou-o a Roma como conselheiro. Bruno levou consigo seus monges e adaptou como mosteiro as termas de Diocleciano, transformadas depois na grande Basílica de Miguel Ângelo de Santa Maria dos Anjos. Eram tempos de grande turbulência em Roma e o partido vitorioso do antipapa obrigou Urbano II a refugiar-se no sul. Bruno mandou novamente seus monges a Grenoble e, no séquito do Papa, procurou, na Calábria, um lugar adequado para fundar uma segunda cartucha. Encontrou na localidade que hoje leva seu nome, Serra São Bruno, no coração da Sila. O duque das Apúlias e conde da Calábria, que lhe havia feito a doação do terreno, teve em troca a amizade e a preciosa guia do santo eremita. Morreu a 6 de outubro, dia em que é comemorado. Seu corpo, encontrado incorrupto em 1513, foi sepultado na atual Cartucha da Serra São Bruno, província de Catanzaro. O santo é desde sempre invocado contra as possessões diabólicas. Santa do dia 6 de outubro, Santa Maria Francisca das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem, morreu em 1791. Terciária franciscana, destacou-se por sua paciência nas tribulações e adversidades, bem como pelas penitências e amor de Deus e das almas em Nápoles, na Itália. De acordo com o site do Vaticano, a história dela é mais ou menos essa. Ana Maria, primeira napolitana a ser canonizada em 1867, era conhecida nos bairros como Santinha. Seu pai queria que se casasse, mas consagrou sua virgindade na terceira ordem franciscana, tornando-se Maria Francisca. Sua vida foi repleta de sofrimentos que ofereceu com heroísmo ao Senhor. De acordo com o site Capuchinhos RS, Ana Maria nasceu no dia da Anunciação, 25 de março de 1715, em Nápoles, filha de Francisco Gallo e de Bárbara Basini. Aos 4 anos de idade, pediu à mãe que a levasse à igreja para participar da missa. Obteve também, nessa idade, o privilégio de poder confessar-se, embora tivesse que esperar até os 7 anos para fazer a primeira comunhão. Depois disso, a surpreendente maturidade levou o confessor a permitir-lhe comungar diariamente, privilégio raro da época. Quando chegou à adolescência, o pai colocou-a em sua pequena fábrica, onde já trabalhavam sua mãe e suas irmãs. Ana Maria soube conciliar o trabalho com a vida de piedade. Quando completou 16 anos, seu pai quis casá-la com um rico cavalheiro, que lhe pedira a mão. Ela recusou, dizendo: meu pai, não posso fazer a sua vontade porque estou resolvida a deixar o mundo
e a tomar o hábito religioso na Ordem Terceira de São Francisco, para o que desde já lhe peço autorização. Essa determinação foi um golpe para o avarento pai, que julgava tal união ocasião de melhora da situação econômica da família. Por isso empregou todos os meios para convencer a filha a ceder, inclusive agressão física. Trancou-a, depois, por vários dias, num quarto da casa, fornecendo somente pão e água. A intervenção de um religioso muito respeitável levou Francisco a conceder a autorização. Ana então foi admitida na ordem na reforma de São Pedro de Alcântara, em 1731, escolhendo os nomes de Maria por devoção a Nossa Senhora, Francisca por devoção a São Francisco e das 5 Chagas por devoção à Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sua mãe falecido, o pai, desejoso de casar-se novamente, quis pôr sobre os seus ombros o sustento e o cuidado da família, que contava então com 4 pessoas. Com dificuldade, a santa livrou-se desse encargo, alegando sua má saúde. No entanto, o avarento pai passou a cobrar-lhe o aluguel do pequeno cômodo que ocupava na casa, sendo ela obrigada a recorrer a seus benfeitores para pagá-lo. Êxtases e profecias eram-lhe familiares. Vivia já nas coisas sobrenaturais. Incompreendida, perseguida, tratada como visionária, foi submetida a exames pelas autoridades eclesiásticas. Em 7 anos de duro martírio, suportou tudo com mansidão. Em 1763, Santa Maria Francisca conheceu por revelação divina que o reino de Nápoles seria desolado por uma grande fome seguida de terrível epidemia. Ela mesma foi atingida pela enfermidade, chegando às portas da morte, tendo recebido os últimos sacramentos. Assistida por muitos religiosos, fiéis, fortalecida pela Eucaristia, morreu serenamente, no seu quarto, dia 6 de outubro de 1791. Tinha 76 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Lúcia, no Monte Santa Lúcia do Monte, onde é venerada ao lado do túmulo de São João José da Cruz. Olha, Santa Maria Francisca das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 6 de outubro, São Francisco Tran Van Trung, mártir, morreu em 1858, foi soldado do exército imperial do Vietnã. Recusou-se a pisotear a cruz, foi torturado e decapitado. Puxa vida, hein? Bem-aventurado do dia 6 de outubro, Beato Adalberon de Würzburg, foi bispo, morreu em 1090. Foi perseguido pelos cismáticos e expulso de sua diocese de Würzburg, na Alemanha. E ele foi perseguido, então, por haver defendido a sé apostólica. Bem-aventurados do dia 6 de outubro são os beatos João e Tecla Hashimoto Taioi e companheiros mártires. Morreram em 1619. Casal cruelmente martirizado em Kyoto, Japão, junto com seus 5 filhos e mais 44 cristãos. Bem-aventurada do dia 6 de outubro, Beata Maria Rosa do Rocker. Foi virgem e morreu em 1849. Fundou em Longueuil, no Canadá, a Congregação das Irmãs dos Santos Nomes de Jesus e Maria, para a formação da juventude feminina. Bem-aventurado do dia 6 de outubro é o Beato Isidoro de São José de Lourdes. Foi um religioso, morreu em 1916. Foi um irmão leigo, passionista, ou seja, da Congregação dos Irmãos Passionistas. Faleceu aos 35 anos em Courtrai, na Bélgica, dando exemplo de aceitação dos atrozes sofrimentos provocados pela doença. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem.
O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal do YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador do Universo, o Criador de tudo, o nosso Criador. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para ter a vida eterna. Para isso, seja batizado. Arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e perder a vida eterna, e acredite em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Jesus Cristo, Redentor, e o Espírito Santo, Santificador, nosso discernidor, nosso Paráclito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A paz de Cristo para todos.